Agora, então, é uma honra passar a palavra para Aquiles Mosca para lhe dar início ao nosso painel. Boa tarde. Tá bom o volume? Todo mundo ouve bem? Aí atrás também? Bom, boa tarde. Bom, Martim, obrigado pela introdução elogiosa. Obrigado pela Ambima, pelo convite para falar aqui um pouquinho para vocês sobre o comportamento do investidor e de um tema que, convenhamos aqui, estamos sendo bastante questionados, né? Acho que não tem dúvida nenhuma de que a partir da crise lá de 2008, nós, sistema financeiro, asset managers, private bankers, estamos tendo ainda a nossa credibilidade questionada, né? Agora, o que gera credibilidade? O que faz alguém acreditar em nós, né? O que faz alguém confiar em nós? E, mais importante, o que faz alguém seguir as nossas recomendações, né? Na psicologia, utiliza-se um termo um pouco forte para isso, que é obediência, né? Mas por que um cliente obedece à nossa recomendação, né? E como nós conquistamos essa confiança e, consequentemente, essa obediência? É disso que eu vou falar um pouco aqui, meio com um tom de provocação para a palestra, então, do Ken, que vai falar sobre como cultivar, né, como manter, né, como preservar essa credibilidade, essa confiança ao longo do tempo, né? Então, a gente precisa entender um pouco como nós aprendemos, né? E nós humanos temos uma característica muito peculiar, né? Nós temos pouquíssimo conhecimento sendo herdado por instinto, né? Os outros animais têm um instinto muito mais desenvolvido que o nosso, né? Você vê um potrinho nascendo, rapidamente ele corre, ele encontra a mãe, ele mama, ele foge de um predador. Nós os grandes primatas somos muito mais dependentes, né? Em contrapartida, a gente tem um cérebro único, né? E um cérebro extremamente capaz, extremamente rápido para aprender. Esse é o custo dessa ausência, desse instinto, essa capacidade cerebral de aprender e desenvolver. E aí é importante entrar na forma como nós aprendemos, né? E nós aprendemos basicamente com os nossos sêniores, né? Nossos pais, tios, professores, né? Figuras de autoridade, de uma maneira geral, que servem de base para o nosso comportamento, né? Isso começa lá na escola, né? Começa com nossos pais, começa lá na escola. Um bom aluno é aquele aluno obediente, aquele que presta atenção, aquele que segue, né, as orientações da professora. Uma boa classe é composta por esse grupo de alunos que aprende com essa figura de autoridade muito forte, que é a professora, né? Uma boa tropa, um bom exército, aquele que segue o seu oficial, que segue o seu capitão. Que não fosse assim, ia ter um certo desarranjo, né? Nós aprendemos assim com nossos pais, né? Nós temos essa figura de autoridade que são nossos pais e que nos passam conhecimento e que nos dão orientação para que a gente tenha um bom encaminhamento da vida, né? Do ponto de vista prático, né, a mesma coisa com entidades religiosas, né? Seja você cristão, muçulmano, um índio numa tribo, você segue, né, e você obedece o seu clérigo máximo, né? E nós transferimos, inclusive, essa característica para outros seres. Um bom cão é aquele cão obediente. Eu peço a patinha, ele me dá a patinha, ele peço para sentar, ele senta, eu peço para fazer no jornal, ele faz, né? Então, qual que é o meu ponto aqui que eu quero fazer com isso, né? Nós aprendemos, o nosso cérebro aprendeu a aprender, está acostumado a aprender e a desenvolver conhecimento a partir de conhecimento transmitido por figuras de autoridade. Professores, pais, oficiais no exército, um padre numa igreja, ou um clérigo, qualquer que seja a sua religião, né? Então, nós temos esse respeito muito grande à figura de autoridade, né? E nós todos aqui temos uma figura de autoridade frente a nossos clientes, né? Pelo próprio fato de representarmos uma instituição financeira, isso já nos confere, pelo menos conferia até essa crise que está questionando a nossa credibilidade, né, uma figura de autoridade, né? Eu represento a instituição financeira X, Y, Z, isso por si só já traz uma carga muito forte de confiança, vem numa certa inércia com isso, né? Além disso, né, como o Martim bem mencionou, o Uf mencionou na sua fala, nós estamos num processo de educação financeira muito forte no Brasil, que começou lá com a certificação, né, o CPA 10, CPA 20, temos agora o CFP, a gente tem esse desafio de certificar cada vez mais, né, nossos profissionais, e o próprio nome já diz, eu sou certificado, né? Isso me confere ainda mais autoridade, né? Eu boto no meu cartão, fulano de tal, vírgula, CFP, né?
Então, tenho ali um selo, né? Assim como madeira certificada, agora a gente tem gente certificada, né? E isso é extremamente bom, né? A gente está aumentando o nível de conhecimento. E isso confere ainda mais, né? Ele reforça ainda mais essa figura de autoridade que nós temos, né? E isso é extremamente importante, como eu mencionei anteriormente, para o processo de aprendizado e, consequentemente, para o processo de obediência, de seguir a recomendação. As pessoas tendem a seguir com muita facilidade a recomendação de uma figura de autoridade, ainda que essa recomendação possa ser extremamente absurda, né? O primeiro estudo que mostrou isso, né, foi em 1963, de Stanley Milgram, da Universidade de Yale. Foi publicado esse estudo chamado Obediência à Autoridade, em que, basicamente, ele contratou 2 atores, né, que fazem aqui, nesse slide, aqui na direita, vocês têm um experimento, o condutor da experiência, né, esse sujeito, na verdade, é um ator, tá? Ele foi contratado, ele é um senhor de idade, de cabelo branco, óculos, ele está de avental branco, ele é o estereótipo do cientista, né? Outro ator contratado é esse estudante, né? Esse sujeito é esse senhorzinho de idade que está embaixo aqui dessa fotografia, ele está ligado a fios elétricos, né? E o alvo dessa experiência é esse sujeito aqui no meio, chamado de professor. Esse, de fato, ele não sabe o que está acontecendo. Ele acha que ele vai questionar esse sujeito, esse senhorzinho ali, nos seus 65, 66 anos, que está ligado a fios elétricos. Ele vai fazer perguntas para esse estudante, e, se ele errar, ele vai dar um choque nesse sujeito, né? E esse aqui é o painel de choque que ele tinha na frente dele, né? Começa aqui com um choque levezinho, né, ali dos seus 40 volts, 20 volts. É coisa fraquinha, que nem uma bateria de brinquedo, né? Mas ele vai subindo. E ele é instruído a fazer o seguinte: olha, se o sujeito errar, você dá um choque, e se ele errar de novo, você aumenta a voltagem. É isso que essa figura de autoridade aqui, né, esse ator, que na verdade está vestido de cientista, exige, né, para ver se o sujeito aprende mais com esse tipo de punição. Era esse o experimento. O que aconteceu aqui, né? Conforme você vai aumentando o choque, né, aqui nós já entramos aqui na área dos 110 volts, quem já botou o dedo na tomada sem querer, ou num fio desencapado, sabe que dói, né, 110 volts. Né? O sujeito que está lá ligado nos fios, o senhorzinho de idade, começa a gritar. Ele quer sair do experimento, e o professor aqui, né, o experimentador, né, esse cientista, esse ator vestido de cientista, ele diz: não, continua. O estudo exige que você continue. Por favor, faça a próxima pergunta. Se ele errar, dá um choque mais forte, né? E o que aconteceu no final desse experimento, você vê que esse painel aqui já está com 385 volts, as pessoas são avisadas que choques dessa magnitude são potencialmente letais, né? E nós temos 70% dos participantes dando choques igual ou superior a 380 volts. Simplesmente porque tem um sujeito ali atrás de avental com uma cara de cientista dizendo: por favor, continue, né? O ponto aqui é, nós não exigimos muito, e esse estudo evidenciou isso, nós não exigimos muito para obedecer a uma figura de autoridade, né? Ainda que seja uma autoridade aparente, né? Ainda que não seja uma autoridade de fato, né? Esse experimento ajudou a explicar, por exemplo, fenômenos como o nazismo, né? Essa obediência à autoridade, né? Não precisamos chegar a tanto, mas nós temos, né, nós como representantes de instituição financeira, nós como profissionais, né, financeiros certificados, nós temos essa responsabilidade, porque nós estamos recobertos dessa figura de autoridade, né? Para evidenciar um pouco mais essa facilidade com que nós temos de seguir figuras de autoridade, eu vou passar um breve vídeo. Esse vídeo está em inglês, está sem legenda, então quem não estiver muito confortável, coloca o fonezinho da tradução. Mas, basicamente, é um estudo feito pela BBC de Londres, um documentário chamado Zoológico Humano, em que eles colocaram um sujeito aparentemente vestido de policial, com uma roupa que parece ser a roupa de um policial. Não tem nada, não tem nenhum distintivo, nada que garanta que esse sujeito é alguma autoridade oficial. Ele tem um walkie-talkie na mão, um radinho na mão, e ele vai começar a pedir coisas extremamente absurdas para as pessoas que estão passando pelo estacionamento de um centro comercial. E depois, esse mesmo sujeito de calça jeans, camiseta e jaqueta vai pedir as mesmas coisas absurdas. Vamos soltar o vídeo, por favor, e ver como é que as pessoas se comportam. First, would you obey this man? He's Charlie, our actor, dressed to look like he's in charge, though he's in charge of nothing except a bogus uniform. We've brought him to Edmonton in North London, to the shopping centre, to find out exactly how obedient people are. Excuse me, madam, sorry, could I just stop you? You're about to pass between me and the red bench. Could I just ask you to go the other side? Thanks. That's great. Oh, and just be on the apple, it'd be great. Oh, look.
Thanks very much, madam. These slabs, I couldn't just ask you to knock it down for me. You're probably heavier than I am. Can you give it a good old jump? Yeah, actually, probably, let me just move that way. Can you just jump, please? Yeah, no, 2-footed probably best. I couldn't just ask you to litter, could I? To what, sorry? To litter. To litter? Yeah, have you got anything you could possibly quickly litter? Do you use that? It's probably all right. Okay. Yeah, could you just litter for me, please, sir? Just twice would be great. Just kick it away, otherwise it won't. That's it. Give it a kick. Couldn't ask you just to pop that in your other hand, could I? Thanks, that's excellent. Could I ask you to lead with your left? Yes? And just slowly, really, basically. It's a simple experiment, but amazingly, it works. Out of uniform, though, it's a different story. Oh, sir, could I just ask you to switch bags with your hands? Just... You couldn't just go and just touch that brick? No? But with the uniform, 70% of people follow Charlie's bizarre instructions to the letter. Oh, fine. Give it one more, actually. The wind's a bit weak. That's it. You've got my dental records here. That's proof enough that this is quality sweet corn. A bit harder, please, sir. He's in uniform. Stop the bag. So they obey. Which made us wonder, what would power and obedience do to our human zoo? Deixa eu cortar o vídeo, por favor. Acho que deixa bastante evidente, de uma forma bastante descontraída, como as pessoas são pouquíssimo exigentes quando o assunto é obedecer a uma figura de autoridade, né? E é exatamente com essa provocação que eu queria, né, rolar a bola para o Ken, falar um pouco de como a gente preservar, como cuidar, conquistar alguma confiança e conquistar alguma obediência. A gente viu que é fácil, né? A dificuldade está realmente em manter, em preservar, em cultivar essa credibilidade ao longo do tempo, que é o que nós queremos fazer com os nossos clientes, né? A gente quer uma relação duradoura, né? A gente quer um fluxo de receita constante, a gente está buscando isso no final das contas, né? Então, com essa breve provocação, eu vou passar a palavra para o Ken. Ken, floor is yours. Obrigado. Boa sorte.